Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, Aprendendo sobre a Bíblia. Hoje irei contar sobre os 7 piores homens da Bíblia. Sabemos que a Bíblia é cheia de pessoas fascinantes, desde heróis até vilões. E hoje vamos nos concentrar nos homens mais infames que cometeram alguns dos pecados mais terríveis registrados nas Escrituras Sagradas. Antes de assistir, já se inscreva no canal e, se gostar, deixe seu like e deixe seu comentário. Então vamos lá. O primeiro é Abimeleque. Abimeleque era um dos filhos de Gideão, juiz de Israel, com uma mulher da cidade de Siquém. Ele tramou a morte de seus 70 irmãos, com a ajuda do povo, recebendo recursos do tesouro, do deus Baal-berite, e reunindo homens perversos para executar seus irmãos. Abimeleque rapidamente se proclamou rei, mas seu irmão mais novo, Jotão, conseguiu escapar de sua matança, e ainda proferiu uma parábola contra Abimeleque. Depois de cerca de 3 anos no poder, Abimeleque enfrentou oposições e revoltas do povo de Siquém, e procurou suprimir qualquer movimento contra seu domínio. Ele destruiu a cidade de Siquém e cobriu a terra com sal, para que ela nunca mais fosse fértil. Muitas pessoas procuraram refúgio na torre do templo pagão de Baal-berite. Abimeleque colocou fogo na fortaleza e queimou vivo todo o grupo, que tinha aproximadamente 1000 pessoas. Abimeleque partiu para Tebes, uma cidade próxima. Da mesma forma que havia feito em Siquém, ele conquistou essa cidade. Quando o povo da cidade correu para se refugiar em uma torre, Abimeleque teve a ideia de incendiá-la novamente. Dessa vez ele fracassou, quando uma mulher jogou um pedaço de pedra de moinho em sua cabeça, quebrando seu crânio e ferindo mortalmente. Naquele tempo era desonroso um homem morrer pelas mãos de uma mulher, então Abimeleque ordenou a seu escudeiro que o matasse de qualquer forma. A fama de que uma mulher havia lhe matado permaneceu em Israel. A segunda pessoa foi Caim. Após serem expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, que cresceram juntos. Caim decidiu ser agricultor, enquanto Abel se tornou pastor de ovelhas. Em determinado momento, ambos apresentaram ofertas a Deus. Caim ofereceu vegetais, enquanto Abel ofereceu as primícias e gordura de seu rebanho. A oferta de Abel agradou a Deus, mas a de Caim não, fazendo seu semblante cair. Deus alertou Caim que se ele fizesse o bem seria aceito, mas se não, o pecado estaria à espreita. Por inveja, Caim matou seu irmão Abel. Esse foi o primeiro homicídio da humanidade. Quando questionado por Deus, Caim negou saber o paradeiro de seu irmão, e foi amaldiçoado. Ele se tornou um exemplo da maldade humana, sendo lembrado como o primeiro assassino. A terceira pessoa cruel foi o rei Roboão. Ele era filho de Salomão, com uma estrangeira chamada Naamá, e foi rei por 17 anos. Depois da morte de seu pai, ele viajou de Jerusalém a Siquém para ser ungido como rei, e o seu primeiro desafio aconteceu pouco tempo depois. A Bíblia conta que os israelitas estavam se sentindo oprimidos por trabalharem demais e pagarem muitos impostos que Salomão cobrava deles. Então, alguns representantes do povo foram até o novo rei, para pedir uma solução para o problema. E o povo disse: teu pai fez duro o nosso jugo, agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Diante disso, Roboão pediu 3 dias aos representantes do povo para pensar em uma solução. Então ele conversou com os anciãos do reino, que foram conselheiros de seu pai. Esses sábios disseram ao rei que a melhor coisa a se fazer era atender o pedido daquelas pessoas. Mas Roboão decidiu ouvir uma segunda opinião com alguns amigos de infância, e eles disseram que ele deveria manter a mesma postura adotada pelo seu pai Salomão. Naquele momento, Roboão decidiu seguir o conselho dos seus amigos e se tornou ainda mais duro com o povo. Ele disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Os israelitas ficaram revoltados com a postura desse rei e declararam guerra a ele. Então, Roboão mandou que o seu exército se preparasse para a batalha, mas Deus mandou um recado a ele através do profeta Semaías, dizendo: não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso.
Roboão obedeceu à ordem de Deus e não enviou seus soldados para lutar contra o povo. O Senhor se agradou daquela decisão, e os israelitas não ficaram mais revoltados. Por muitos anos, o rei seguiu as leis do Senhor e fez a nação prosperar. Mas, quando tudo parecia ir bem, Roboão tomou outra decisão errada. Ele parou de servir a Deus e começou a adorar falsos deuses. Por causa desse ato de desobediência e idolatria, o Senhor abandonou Israel, que foi atacada e dominada por Sisaque, rei do Egito. Depois de muito sofrimento do seu povo, o rei voltou atrás mais uma vez e reconheceu que somente Deus deveria ser adorado por Israel, e isso poupou a nação de ser totalmente destruída. Apesar de seu arrependimento, Roboão não foi um homem fiel a Deus e não honrou o trono deixado pelo seu avô Davi, e seu pai, Salomão. A sua desobediência foi tão grande, que o reino de Israel foi dividido e nunca mais foi o mesmo. A quarta pessoa foi o rei Acabe. O reinado de Acabe, filho do rei Omri, liderou por 22 anos em Israel. Ele conhecia os mandamentos de Deus, mas não fazia questão de obedecê-lo. Ele era um rei muito poderoso e próspero, que fez várias obras de construção, porém, desagradou ao Senhor promovendo a idolatria na sua nação. Influenciado por sua esposa Jezabel, Acabe passou a adorar o deus Baal, e por causa disso, a Bíblia diz que ele foi pior que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Por causa desse pecado de Acabe, Elias profetizou que não choveria mais em Israel. Depois de 3 anos de seca, o profeta confrontou o rei, com a permissão de Deus, matou todos os sacerdotes idólatras do país. Acabe voltou para casa e contou o que tinha acontecido à esposa, que jurou matar Elias. O profeta então fugiu para o deserto, e o Senhor o salvou da ira da rainha. Algum tempo depois, o rei Acabe tentou comprar uma plantação de uvas de um homem chamado Nabote. Aquela vinha ficava perto do palácio do rei e ele queria usá-la como uma horta. Mas o dono daquele local se recusou a vender a terra, porque a tinha recebido de herança de seus pais. Então Acabe ficou muito triste e não quis mais comer. Naquele momento, sua esposa Jezabel ficou muito revoltada e mandou matar Nabote. Quando Acabe ouviu que aquele homem estava morto, ele tomou posse da vinha sem nenhum sentimento de culpa. E por causa dessa atitude cruel e egoísta de Acabe, Elias profetizou que ele e todos os homens da sua família seriam mortos, e os cachorros iriam lamber seu sangue no lugar onde lamberam o sangue de Nabote. Quando o rei Acabe ouviu isso, ele jejuou e passou a viver com humildade. Por isso, Deus não destruiu a sua família durante seu reinado. Depois de 3 anos de paz, Acabe decidiu se juntar ao rei de Judá para atacar a Síria. Antes de ir para a batalha, os 2 reis consultaram os profetas, que lhes garantiram que iriam vencer. Mas o rei de Judá queria outra opinião. Então, ele mandou chamar um profeta chamado Micaías, que também disse que os exércitos seriam vitoriosos. No entanto, aquele rei não ficou convencido com aquela profecia e pediu para que Micaías não escondesse nada dele. O profeta revelou que Acabe seria morto em uma emboscada, porque aquela era a vontade de Deus. Quando Acabe ficou sabendo disso, mandou prender o profeta Micaías até que ele voltasse da batalha. No entanto, a profecia se cumpriu. Acabe foi para a batalha disfarçado. Mesmo assim, uma flecha o atingiu e ele morreu. Os cachorros lamberam seu sangue, no lugar onde Nabote tinha morrido, assim como Elias tinha profetizado. E mais tarde, toda sua família foi exterminada, por causa de seus pecados. A quinta pessoa foi Amã. A história de Amã está registrada no livro de Ester. Na Bíblia ele foi um alto funcionário do Império Persa. Amã era um homem orgulhoso e arrogante, que esperava ser reverenciado por todos. No entanto, havia um homem, que se recusava a se curvar diante dele. Mardoqueu era primo de Ester, e judeu fiel. Amã ficou furioso com a atitude de Mardoqueu, e decidiu que todos os judeus deveriam ser eliminados. Amã convenceu o rei Xerxes a emitir um decreto, autorizando o extermínio. Mardoqueu e Ester a rainha, agiram para defender seu povo, e Ester corajosamente se apresentou diante do rei, para pedir sua ajuda na defesa dos judeus. O rei, que não sabia que Ester era judia,
ficou chocado com a ideia de que sua esposa poderia ser morta junto com seu povo e decidiu cancelar o decreto de Amã. Amã, que havia construído uma forca para enforcar Mardoqueu, acabou sendo enforcado na própria forca que havia construído, após seus planos malignos terem sido descobertos. A sexta pessoa foi o rei Nabucodonosor. Na Bíblia, Nabucodonosor é um dos reis mais conhecidos do Antigo Testamento. Ele conquistou Jerusalém 2 vezes. Destruiu o Templo de Salomão e levou muitos judeus cativos, iniciando o período da história judaica conhecido como cativeiro babilônico, que durou cerca de 70 anos. Nabucodonosor construiu uma grande estátua de ouro e ordenou que todos os seus súditos se curvassem e adorassem a imagem, quando a música tocasse. 3 jovens que eram hebreus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, se recusaram a adorar a estátua, porque isso iria contra a sua fé em Deus. O rei, enfurecido com a desobediência dos jovens, ordenou que fossem jogados em uma fornalha ardente, mas para a surpresa de todos, os jovens não foram queimados pela fornalha. Eles foram protegidos por um anjo enviado por Deus, e caminharam ileso no meio das chamas, enquanto os guardas que os jogaram na fornalha morreram queimados. Assustado pelo milagre que viu, Nabucodonosor ordenou que os jovens hebreus fossem libertados da fornalha e os honrou publicamente por sua fé e coragem diante do Deus vivo. E por último, o rei Herodes o Grande. O rei Herodes foi o monarca dos judeus entre os anos de 37 a.C. a 4 a.C. Herodes o Grande, que é mencionado na Bíblia como o rei que tentou matar Jesus quando nasceu. Herodes nasceu em uma família judaica rica e poderosa. Mas não era considerado um verdadeiro judeu, porque sua família havia se convertido ao judaísmo. Ele ascendeu ao poder com a ajuda de Roma e conquistou o título de rei dos judeus. Herodes era conhecido por sua crueldade e paranoia, e matou muitas pessoas em sua busca pelo poder e pela estabilidade de seu reino. Além de tentar matar Jesus, Herodes é conhecido por ter assassinado vários membros de sua própria família, incluindo sua esposa, seus filhos e outros parentes por suspeita de traição. Ele também matou muitos líderes religiosos e políticos da época. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Deus os abençoe.